Ainda não. Acho que agora melhorou, né? Boa noite, pessoal. Começando mais uma live de quartas. Live do nosso Centro Espírita Naim Monte de Castro, nosso celeiro de luz. Que Jesus nos abençoe e que possamos, em mais essa noite, unir os nossos corações a Jesus, nosso mestre, nosso modelo e guia, para, de alguma forma, recebermos as suas bênçãos e, se tivermos condições, também doarmos um pouquinho das nossas boas vibrações, das nossas boas intenções. Repetindo, que Jesus nos abençoe. Espero que estejam todos muito bem. E hoje vamos dar prosseguimento ao livro Nosso Lar, psicografado por Chico Xavier, ditado pelo espírito André Luiz. E vamos iniciar hoje mais um capítulo, aqueles capítulos que de alguma maneira também mexem com a gente. Vamos falar sobre a guerra que estava iniciando na Europa em 1939, a conhecida Segunda Guerra Mundial, e vamos tentar trazer para as nossas vidas, o nosso dia a dia atual, ensinamentos que foram passados há quase 100 anos nesse livro. Tá? Vamos então dar aquela olhadinha para ver quem está aqui conosco e iniciarmos a nossa leitura e a nossa introdução. Socorro! Muito boa noite! Espero que você esteja muito bem. Espero que seu Carlos também esteja muito bem. Segunda-feira, agora eu vou fazer uma palestra lá na nossa casa espírita. E se vocês aparecerem, eu vou ficar muito feliz, tá? Que eu gosto muito da presença do casal. Fique com Deus. Oi, Denise, muito boa noite para você. Amanhã, se Deus quiser, estarei com a sua filha. Silvia, boa noite para você, boa noite para a sua família. Lúcia Regina, tudo bom? Muito boa noite para você, seja muito bem-vinda sempre aqui a essa live. Marisa, tudo bom, Marisa? Segunda-feira a gente se fala, se Deus quiser. Espero que você esteja muito bem. Sérgio, tudo bom, Sérgio? Boa noite para você também. Aquele grande abraço sempre para o Bernardo. Sônia Maria, muito boa noite, Sônia. Seja sempre muito bem-vinda também aqui à nossa live, tá? Edson Mota, tudo bom, Edson? Bem-vindo você também. Grande abraço. Albertinho, meu irmão. Muito bom estar aqui com você. Albertinho sempre me dando força. Maria Terezinha, muito boa noite. Como sempre, manda aquele beijo para o Tiago. E assim as pessoas vão chegando e vão entrando também na nossa live. Então, o que eu pensei hoje? A gente conversar sobre esse tema tão difícil, né? Olha o título do capítulo: Convocados à Luta. Né? Que, de alguma forma, tudo o que acontece aqui na Terra, né, as coisas mais importantes, refletem em nosso lar. E uma guerra de proporções mundiais, claro que todos na colônia espiritual, nosso lar, ficaram envolvidos. E eu fico pensando também, né, nas colônias que existem na Europa, o quanto que elas também foram afetadas por todo esse desequilíbrio. Se aqui na América, que de uma certa maneira é distante, já vamos ler essas repercussões, que dirá ali onde as bombas estavam explodindo de maneira mais assim, mais triste possível. E aí eu pensei em a gente conversar um pouquinho sobre como os grandes espíritos, né, ou até mesmo Deus, ele se comporta em relação
a essas grandes bobagens que a humanidade faz. E tem uma frase que eu fiquei pensando muito durante a semana, que é: Deus abomina o pecado, mas ama o pecador. Essa não é uma frase bíblica, né? Mas ela faz muito sentido. Até porque quando a gente lê o Evangelho e nos deparamos com Jesus, que é a hermenêutica, né? Essa chave da hermenêutica divina, ele é a interpretação de Deus aqui para a humanidade, e, e ele nos apresenta essa figura paterna desse Criador, esse novo perfil da divindade, que no Antigo Testamento a divindade era uma divindade muito dura, né? Vingativa, às vezes cruel. E quando mergulhamos se eu não me engano, Provérbios no Antigo Testamento, o texto vai estar diferente. Vai ser que Deus abomina o pecado e também abomina o pecador. E naquela época realmente fazia sentido. Tanto que quando a gente vê Moisés e a relação de Moisés com Deus, Deus, ele, dentro dessas tradições, não estou dizendo que isso aconteceu, né? Mas dentro das tradições judaicas, Deus, ele perseguiu os egípcios, né? Ele, de alguma maneira, ele foi cruel, ele abominou o pecador. Então esse era o conceito que está lá em Provérbios. Vou repetir se eu não me engano. Mas quando Jesus vem, ele traz um novo perfil. Ele nos apresenta uma nova figura, como se a humanidade já estivesse madura o suficiente para compreender que a figura da divindade não é mais aquela figura do eu não vou nem dar o nome de pai, né? Mas do Senhor que impõe o respeito através do medo, através da dor, da perseguição. Então Jesus, e ele vai ser muito específico quando justamente pega a parábola do filho pródigo e nos apresenta. Eu não vou contar a parábola, porque a gente já há algumas semanas falou sobre ela, mas resumidamente é o jovem que sai de casa e que faz todas as bobagens, mas quando resolve retornar, o pai, né, no caso esse Deus, ele abraça, acolhe, age com compaixão, com perdão, com amor. Então, Jesus apresenta esse novo Deus para a humanidade. Mas aí eu lembro também que eu era muito jovem, lá na minha mocidade, no nosso celeiro de luz, eu com 15, 16 anos, o nosso professor, que também era muito jovem, né, apresentou Deus como onisciente. Deus sabia de tudo. Deus sabe do futuro, do passado, do presente. E na semana seguinte apareceu um outro expositor e que corrigiu esse primeiro. Disse que Deus não sabe o futuro. Porque como nós somos seres com livre-arbítrio, Deus não pode saber do futuro. Porque o futuro não está escrito. Nós é que estamos escrevendo, justamente porque ele nos deu essa capacidade de escolher, essa capacidade de definir os nossos passos. Então, por sermos seres com livre-arbítrio, Deus não pode saber do futuro. E eu fiquei com isso na cabeça, né? Eu achei essa explicação tão bonita, tão interessante e tão lógica. E por coincidência, pouco tempo depois, estava eu numa palestra à noite com os meus pais, numa segunda-feira à noite, e seu Arthur Nascimento, o Albertinho conheceu muito bem e conhece muito bem, né? Porque a pessoa desencarna, mas continua de alguma maneira viva em nossas vidas. E seu Arthur estava falando, eu não lembro se era sobre Deus ou sobre livre-arbítrio. E ao final da palestra, seu Arthur sempre permitia que as pessoas fizessem perguntas. E nesse dia eu pensei assim, hoje eu vou pegar o seu Arthur, né? Porque eu vou perguntar justamente se Deus sabe do futuro. Se ele falar que sim, ele sabe, eu vou dizer para ele que não pode, porque nós temos o livre-arbítrio. E se ele falar que não, eu vou dizer, mas seu Arthur, ele não é onisciente? Ele não sabe de tudo? Então, de alguma maneira, hoje eu vou conseguir pegar o seu Arthur pelo calcanhar e vou
como se fosse um Aquiles, eu vou derrubá-lo, né? Porque o seu Arthur realmente era uma pessoa muito culta, muito cheia de conhecimento e muita humildade também, né? E assim fui eu, um garoto de 16 anos, tentando, de alguma maneira, fazer uma pegadinha com uma pessoa muito mais velha e muito mais experiente, né? Coisa de garoto, né? Coisa de garoto. E aí eu perguntei para ele, e seu Arthur me respondeu: meu filho, falar sobre Deus é muito difícil. Nós não temos a mínima noção. Ele está tão distante do nosso psiquismo, da nossa realidade, que eu não vou poder responder a você essa pergunta. E eu percebi isso, uma humildade e uma honestidade intelectual dele gigantesca. Eu fiquei muito surpreso e grato com essa resposta, que de alguma maneira me respondeu diversas questões existenciais ligadas a Deus. Aquela história de Santo Agostinho, que ele estava pensando, filosofando a respeito de Deus, né? E viu uma criança na areia pegando num baldinho a água do mar e jogando dentro de um buraquinho que ela estava fazendo. E Santo Agostinho perguntou: o que você está fazendo ali? Ah, estou colocando toda a água desse mar nesse buraco. Aí Santo Agostinho riu e falou: você sabe que é impossível, né? E aí essa criança disse: na verdade, isso é muito mais fácil de fazer do que entrar nos mistérios da divindade. E ele percebeu que teve uma visão e que, na verdade, era uma resposta do mundo espiritual para ele não tentar entrar em questões tão profundas, filosóficas, existenciais, porque quando se trata de Deus, nós não temos condições de mergulhar nesse assunto. E por que eu estou falando isso? Porque quando a gente for ler hoje o livro Nosso Lar, nós vamos nos deparar, em alguns momentos, com indicações do que os bons espíritos, dos espíritos muito superiores, como eles agem em períodos de guerra. Então eu vou deixar isso um pouquinho de lado, até para a gente não teorizar demais, e trazer mais para o nosso dia a dia. Porque estamos vivenciando aqui no planeta diversos momentos complicados e momentos de guerra, né, de dor, de sofrimento. Quem ia imaginar que em 2024 estaríamos ainda passando por isso? E aí eu gostaria muito de trazer, não assim, o que Deus acha, o que Jesus acha, o que os bons espíritos acham, por mais que hoje a gente vá falar um pouquinho dentro do livro, mas o que nós, espíritos encarnados ainda, tão endividados, tão ignorantes, o que nós achamos, como nós nos colocamos diante desses problemas tão sérios que a humanidade passa. E aí eu lembro, né, porque eu faço minhas palestras uma vez por mês, na segunda-feira, lá na nossa casa espírita, e eu gosto também de trazer essas questões do nosso dia a dia. Porque teorizar é muito bom, a gente falar de Deus, falar de Jesus, né? Isso é muito importante. Mas no final eu gosto muito também de trazer para as questões práticas do dia a dia para fazer sentido na nossa vida. Porque senão acaba, como eu disse, teorizando. E eu gosto de trazer para a prática do nosso dia a dia. E aí depois que eu citei, falei algumas questões em relação ao ocorrido lá no Oriente Médio, veio uma senhora e disse que o filho dela, ele tinha acabado de entrar para a faculdade, uma faculdade pública. E em menos de 3, 4 meses, e ele teve uma formação religiosa na nossa própria casa espírita, ele participou de mocidade, evangelização, era um menino muito tranquilo, muito equilibrado, e bastaram 3, 4 meses de doutrinação dentro da universidade para ele voltar para casa e tentar justificar com a mãe que assassinar bebês, estuprar mulheres, de alguma maneira, era uma resposta à altura do que Israel fazia. E ela ficou muito horrorizada com tudo isso. E eu fiquei pensando, onde nós estamos errando como educadores para que em apenas 3 meses um jovem com uma formação moral, com entendimento, volte tão corrompido em relação a valores que são
para mim, tão óbvios de você ser contra. Mais uma vez, eu não estou dizendo, não, nós temos que levantar a bandeira de Israel. Não é isso. Porque eu posso estar do lado dos palestinos, eu posso ser contrário ao que está acontecendo ali por parte de Israel, como eu também posso ser contrário aos palestinos e ser a favor dos judeus. Cada um vai ter seu lado. Mas jamais, jamais eu posso levantar uma bandeira de um grupo terrorista que coloca um bebê, desculpa falar isso, dentro do micro-ondas, na frente dos pais, filma e posta na internet. É isso que eu estou falando. Sempre nós estaremos com opções de escolhas. Mas existem algumas que são muito óbvias quando nós somos contrários à barbárie, quando nós temos, de alguma maneira, alguns valores muito sólidos. E é isso que está faltando no nosso dia a dia. Que a gente converse, que a gente tente abrir os olhos dos jovens, justamente preparando-os para esses cantos da sereia que vão tentar levá-los para, de alguma forma, o desequilíbrio. Então, quando a gente hoje analisa o livro Nosso Lar, a gente vai ler, a gente vai analisar esse capítulo, nós vamos nos deparar com alguns pontos que para os espíritos são óbvios. Quem está com a razão e quem está fora da razão. E eles, de alguma maneira, também se posicionam. Então nós, aqui encarnados, também precisamos nos posicionar. E não é assim, eu quero que o outro morra, eu quero que mande uma bomba. Não, não. Sempre com compaixão, sempre, de alguma forma, com oração, pedindo perdão, não só para eles, mas para todos os envolvidos nesses conflitos. Mas jamais poderemos ser tolerantes com a barbárie. Eu acho que essa vai ser a tônica do nosso estudo de hoje. Jamais podemos ser tolerantes com a barbárie. Mais uma vez, com oração, com compaixão, mas jamais com compreensão. Porque ninguém pode compreender dessa maneira de passar a mão na cabeça, de tolerar a barbárie. Seja uma barbárie nessas batalhas de povos contra povos, ou em batalhas realmente individuais. E hoje também esse capítulo é muito rico em história, em debate, porque nós vamos ver também situações de espíritos que têm problemas com outros espíritos e, de alguma maneira, também não são tolerantes com o erro, com a agressividade e querem o distanciamento. Por que eu estou falando isso? E aí eu quero trazer mais ainda para o nosso dia a dia, né? Que muitas das vezes nós vamos ver relações abusivas, e essa expressão é muito comum hoje em dia, né? Relações abusivas, seja de um chefe contra um funcionário, seja de um pai, de uma mãe com um filho, seja de um filho com um pai, com uma mãe, porque às vezes acontece também, entre casais, e aí pode ser casal homem-mulher, homem-homem, mulher com mulher. Não estou fazendo distinção aqui de gênero, tá? Mas existem relações abusivas. E como lidar com isso? Com compreensão ou com compaixão? Com tolerância ou com perdão? Porque são diferentes. As relações são diferentes. Porque muitas vezes a gente acha que agir com perdão é permitir que o outro faça o que quiser. E não pode ser assim. Limites precisam ser impostos. Porque a gente conhece o ser humano. Quando não existe limite, o ser humano vai sempre ultrapassando uma linha imaginária. Desculpa. E daqui a pouco, a pessoa não tem mais direito nenhum, não tem mais vida, não tem mais liberdade, não tem mais dignidade, porque o outro lado, por nós sermos tolerantes demais, e o verdadeiro amor não é tolerante depois de um certo nível. Jesus nos orientou que era amar a Deus
e ao próximo como a nós mesmos. Então o amor que eu tenho que ter pelo próximo, eu tenho que ter comigo também. Então não podemos deixar que os outros ultrapassem o limite da minha dignidade. Então isso tudo a gente vai discutir hoje, e essa introdução serve justamente para a gente começar a trazer esses conceitos para irmos pensando, né? Qual é o limite? Até onde eu posso permitir? Qual é o meu limite de paciência? Cada um vai ter o seu. Mas é muito importante que nós compreendamos que o amor próprio é extremamente importante também, justamente para nos proteger. E ninguém tem o direito de nos magoar, de pisar, de usar ninguém. Nem nós temos o direito e nem ninguém tem o direito de fazer isso conosco. Tá? Então eu acho que a gente já pode começar a leitura com esses valores que nós apresentamos aqui e depois a gente vai parando e vai voltando às questões que foram apresentadas, tá bom? Vamos lá então. Convocados à luta. Nos primeiros dias de setembro de 1939, lembrando que a Segunda Guerra Mundial começa formalmente em 1939, em setembro, mas de alguma maneira, antes disso, o Japão já estava barbarizando a China, tá? E muitos historiadores, eles tentam até antecipar um pouquinho esse início da Segunda Guerra em relação a esses conflitos do Japão e da China. Nosso lar sofreu igualmente o choque porque passaram diversas colônias espirituais ligadas à civilização americana. Era a guerra europeia, tão destruidora nos círculos da carne, quão perturbadora no plano do espírito. Entidades numerosas comentavam os empreendimentos bélicos em perspectiva, sem disfarçarem o imenso terror de que se possuíam. Sabia-se... Só um minutinho aqui. Ok. Sabia-se desde muito que as grandes fraternidades do Oriente suportavam as vibrações antagônicas da nação japonesa. Foi o que eu falei, né? O Japão estava barbarizando a China, experimentando dificuldades de vulto. Anotavam-se, porém, agora fatos curiosos de alto padrão educativo. Assim como os nobres círculos espirituais da velha Ásia lutavam em silêncio, preparava-se nosso lar para o mesmo gênero de serviço. Além de valiosas recomendações no campo da fraternidade e da simpatia, determinou o governador tivéssemos cuidado na esfera do pensamento, preservando-nos de qualquer inclinação menos digna de ordem sentimental. Foi o que eu falei. Sempre pensar com compaixão, com perdão, né? Por mais que não haja compreensão, que não haja nenhum tipo de compactuação com o mal, a oração ou perdão, a gente está sempre pedindo a Deus que traga paz ao planeta, é extremamente válido. Reconheci que os espíritos superiores, nessas circunstâncias, passam a considerar as nações agressoras, isso é muito importante, ó. Vou ler de novo. Reconheci que os espíritos superiores, nessas circunstâncias, passam a considerar as nações agressoras não como inimigas, mas como desordeiras e cuja atividade criminosa é imprescindível reprimir. Eles não ficam de braços cruzados, né? Ah, deixa acontecer. Existe de alguma forma, uma reprimenda que o plano espiritual superior avalia. Infelizes dos povos que se embriaguem com o vinho do mal, disse Salustio. Ainda que consigam vitórias temporárias, elas servirão somente para lhes agravar a ruína, acentuando-lhes as derrotas fatais. Quando um país toma a iniciativa da guerra, encabeça a desordem da casa do pai e pagará um preço terrível. Observei então que as zonas superiores da vida se voltam em defesa justa, contra os empreendimentos da ignorância e da sombra, congregados para a anarquia e, consequentemente, para a destruição.
Esclareceram-me os colegas de trabalho que, nos acontecimentos dessa natureza, os países agressores convertem-se naturalmente em núcleos poderosos de centralização das forças do mal. Sem se precatarem dos perigos imensos, esses povos, com exceção dos espíritos nobres e sábios que lhes integram os quadros de serviço, embriagam-se ao contato dos elementos de perversão que invocam das camadas sombrias. Coletividades operosas convertem-se em autômatos do crime. Legiões infernais precipitam-se sob grandes oficinas do progresso comum, transformando-as em campos de perversidade e horror. Mas, enquanto os bandos escuros se apoderam da mente dos agressores, os agrupamentos espirituais da vida nobre movimentam-se em auxílio dos agredidos. E é isso que a gente está falando, né? Não dá para comprar nenhum tipo de lado que agride intencionalmente civis, por exemplo. Ah, coitado dos nazistas. Eles agrediram porque sempre tem um mais. Mas tá entendendo que não dá para justificar barbárie alguma. Não dá para justificar. É isso que nós temos que nos preocupar. Se tivermos que ter algum tipo de lado, sempre pesar. Esse lado está apoiando a barbárie? Qual o nível de maldade intencional está ocorrendo desse lado? E os bons espíritos, pelo que nós estamos vendo aí, eles colocam isso na balança. Se devemos lastimar a criatura em oposição à lei do bem, com mais propriedade devemos lamentar o povo que olvidou a justiça. Vou voltar a ler esse capítulo. Se devemos lastimar a criatura em oposição à lei do bem, com mais propriedade devemos lamentar o povo que olvidou a justiça, que esqueceu a justiça. Logo após os primeiros dias que assinalaram as primeiras bombas na terra polonesa, quando os nazistas invadem a Polônia, encontrava-me ao entardecer nas câmaras de retificação junto de Tobias e Narcisa, quando o inesquecível clarim se fez ouvir por mais de um quarto de hora. Profunda emoção nos invadira a todos. É a convocação superior aos serviços de socorro à terra, explicou-me Narcisa bondosamente. Temos o sinal de que a guerra prosseguirá com terríveis tormentos para o espírito humano, exclamou Tobias inquieto. Embora a distância, toda a vida psíquica americana teve na Europa a sua origem. Teremos grande trabalho em preservar o novo mundo. A clarinada fazia-se ouvir com modulações estranhas e imponentes. Notei que profundo silêncio caiu sobre todo o ministério da regeneração. Atento à minha atitude de angustiosa expectativa, Tobias informou. Quando soa o clarim de alerta, em nome do Senhor, precisamos fazer calar os ruídos de baixo para que o apelo se grave em nossos corações. Quando o misterioso instrumento desferiu a última nota, fomos ao grande parque a fim de observar o céu. Profundamente comovido, vi inúmeros pontos luminosos, parecendo pequenos focos resplandecentes e longínquos, a librarem-se no firmamento. Esse clarim, disse Tobias igualmente emocionado, é utilizado por espíritos vigilantes de elevada expressão hierárquica. Regressando ao interior das câmaras, tive a atenção atraída para enormes rumores provenientes das zonas mais altas da Polônia, onde se localizavam as vias públicas. Tobias confiou a Narcisa certas atividades de importância junto aos enfermos e convidou-me a sair para observar o movimento popular. Chegados aos pavimentos superiores, de onde nos poderíamos encaminhar à Praça da Governadoria, notamos intenso movimento em todos os setores. Identificando-me o espanto natural, o companheiro explicou. Esses grupos enormes dirigem-se ao Ministério da Comunicação à procura de notícias. O clarim que acaba de soar só vem até nós em circunstâncias muito graves. Todos sabemos que se trata da guerra, mas é possível que a comunicação nos forneça algum detalhe essencial. Observe os transeuntes. Então, quando o clarim toca, você sabe por que
alguma coisa muito séria está acontecendo na Terra. Como eles já sabiam da guerra, as pessoas correm para o Ministério da Comunicação para buscar informações específicas, né? Ao nosso lado vinham 2 senhores e 4 senhoras em conversação animada. Imagine, dizia uma, o que será de nós no auxílio? Há muitos meses consecutivos o movimento de súplicas tem sido extraordinário. Experimentamos justa dificuldade para atender a todos os deveres. E nós, com a regeneração, objetava o cavaleiro mais idoso. Os serviços prosseguem consideravelmente aumentados. No meu setor, a vigilância contra as vibrações umbralinas reclama esforços incessantes. Estou avaliando o que virá sobre nós. Tobias segurou meu braço de leve e exclamou: adiantemo-nos um pouco. Ouçamos o que dizem outros grupos. Aproximando-nos de 2 homens, ouvi um deles perguntando: será crível que a calamidade nos atinja a todos? O interpelado, que parecia portador de grande equilíbrio espiritual, replicou sereno: de qualquer modo, não vejo motivo para precipitações. A única novidade é o acréscimo de serviço, que no fundo constituirá uma bênção. Quanto aos mais, tudo é natural a meu ver. A doença é mexa da saúde, o desastre da ponderação. A China está sob a metralha há muito tempo e não mostrou você ainda qualquer demonstração de assombro. Mas agora, objetou o companheiro, desapontado, parece que serei compelido a modificar meu programa de trabalho. Ele estava bem preocupado que ele ia ter que trabalhar mais, né? O outro sorriu e ponderou: Elvésio, esqueçamos o meu programa para pensar em nossos programas. Atendendo ao novo gesto de Tobias, que me reclamava atenção, observei 3 senhoras que iam na mesma direção à nossa esquerda, verificando que o pitoresco não faltava igualmente ali naquele crepúsculo de inquietação. A questão impressiona-me sobremaneira, dizia a mais moça, porque Everardo não deve regressar do mundo agora. Mas a guerra, disse uma das companheiras, ao que me parece, não alcançará a península. Portugal está muito longe do teatro dos acontecimentos. Então esse Everardo devia morar em Portugal e essa moça devia estar com medo que Everardo morresse, né? Entretanto, indagou a outra componente do trio: por que semelhante preocupação? Se Everardo viesse, o que aconteceria? Receio, esclareceu a mais jovem, que ele me procure na qualidade de esposa. Não o poderia suportar. É muito ignorante e de modo algum me submeteria a novas crueldades. Então, no nosso lar, a moça estava preocupada do seu marido na Terra desencarnasse e fosse para lá e ele continuasse sendo cruel com ela lá em nosso lar. É aquilo que eu estava falando, né? Às vezes nós permitimos tanto que outras pessoas ultrapassem limites, né? E aí o temor que no plano espiritual a gente reencontra essas pessoas e que o velho vício da crueldade volte a acontecer. Tola que és, comentou a companheira. Ouvidastes que Everardo será barrado pelo umbral ou coisa pior? Everardo não devia ser boa coisa, né? Tobias, sorrindo, informou: ela teme a libertação de um marido imprudente e perverso. Decorridos longos minutos em que observávamos a multidão espiritual, atingimos o Ministério da Comunicação, detendo-nos ante os enormes edifícios consagrados ao trabalho informativo. Milhares de entidades acotovelavam-se aflitivamente. Todos queriam informações e esclarecimentos. Impossível, porém, um acordo geral. Extremamente surpreendido com um vozerio enorme, vi que alguém subira a uma sacada de grande altura, reclamando a atenção popular. Era um velho de aspecto imponente, anunciando que dentro de 10 minutos far-se-ia ouvir um apelo do governador. É o ministro Esperidião, informou Tobias, atendendo-me a curiosidade. Serenado o barulho, daí a momentos ouvia-se a voz do próprio governador, através de numerosos alto-falantes. Irmãos de nosso lar, lá vos entregueis a distúrbios do pensamento, não vos entregueis a distúrbios do pensamento ou da palavra. A aflição não constrói, a ansiedade não edifica. Saibamos ser dignos do clarim do Senhor, atendendo-lhe à vontade divina no trabalho silencioso em nossos postos. Aquela voz clara e veemente
de quem falava com autoridade e amor, operou singular efeito na multidão. No curto espaço de 1 hora, toda a colônia regressava à serenidade habitual. E chegamos ao fim de mais um capítulo. E semana que vem vamos falar sobre a palavra do governador. E lembrando que a maneira mais eficaz que temos para contribuir em momentos, em tempos difíceis, como esses momentos que a Terra vem passando, como esses dias, às vezes, tão sombrios que o nosso planeta acaba atravessando, é a oração e, principalmente, a melhor, a mais eficaz de todas as orações, que é o trabalho no bem. Trabalhar no bem é a oração que mais agrada a Deus. O amor, a compreensão, essa corrente do bem que só o bom exemplo é capaz de proporcionar. Toda vez que, de alguma maneira, de algum modo, alguém percebe que uma outra pessoa está agindo com amor, com dedicação ao próximo, essa pessoa que está observando esse ato também é tocada. Porque bons pensamentos geram boas ações e boas ações geram bons pensamentos nos outros. Então, toda vez que a gente age com amor, com dedicação ao próximo e estamos sendo observados, essa pessoa que nos observa, ela também tem bons pensamentos. Ela fica feliz, olha, que pessoa legal, que jovenzinho bonzinho, que senhor prestativo. E esses bons pensamentos geram também boas ações nessa pessoa. Impulsionam as boas ações. Então é a corrente do bem. Fechar os olhos e fazer uma oração é produtivo? Muito. Mas a oração que Jesus espera da gente, aquela que é mais eficaz, é a ação da caridade. Ok, pessoal? Então vamos fechar os nossos olhos, vamos fazer a nossa oração. Vamos lá, sem esquecer o nosso copinho d'água, que os bons espíritos estão sempre em nossos lares, nos abençoando e nos presenteando com o remédio necessário para o nosso equilíbrio físico e mental. Vamos lá para a oração. Então, como de costume, vamos fechar os nossos olhos. Vamos equilibrar a nossa respiração. E como estamos no mês de maio, lembrar da nossa querida Mãe Maria, a mãe de toda a humanidade, aquela que intercede em relação aos nossos pedidos até que eles cheguem a Jesus. Maria, com seu papel, com seu olhar doce, tranquilo, de profundo amor, sempre trabalhará para levar as nossas demandas, as nossas questões, os nossos pedidos ao Mestre amado Jesus. E como nas bodas de Caná, quando ela pede ao filho que transformasse a água em vinho, e ele, mesmo compreendendo que não chegara ainda a sua hora de fazer milagres em público, acaba cedendo ao pedido da mãe. E assim, todo pedido amoroso da
nossa querida Mãe Santíssima, que chega aos pés do nosso Mestre amado Jesus, a sua luz volta como resposta abençoada às nossas dores, aos nossos problemas, às nossas necessidades. Maria Santíssima, aqui estamos, Mãe amada, implorando a sua intercessão nas dores tão profundas que o nosso planeta vem enfrentando. Rogai por nós, pecadores, que Jesus, o nosso grande Mestre, seu Filho, possa trabalhar abençoando os corações daqueles que principalmente ainda não conhecem o caminho do bem. Obrigado, Jesus. Obrigado, Mãe Santíssima. E, acima de tudo, obrigado, Deus Pai, por esses momentos de oração. Assim seja, Senhor. Pessoal, muito obrigado a todos. Que Jesus nos abençoe e que possamos mais essa noite, ao terminar aqui a nossa live, manter as boas vibrações que esses nossos amigos da espiritualidade nos oferecem. Tenhamos sempre calma, tenhamos sempre cuidado com os nossos pensamentos e, acima de tudo, ação no bem, que é a grande oração que Jesus espera de cada um de nós. Fiquemos com Ele, muito boa noite, e que semana que vem possamos estar novamente juntos. Assim seja, Senhor. Boa noite, pessoal.